Espaço Livre com o professor Dezinho, claro, comigo, Antônio Carlos, o Carlinhos do Rádio, né? Assim como é conhecido. E o professor Dezinho, que é o nosso comentarista, além de comentarista, é professor, escritor, historiador, enfim. Tem muito currículo aqui, o professor Dezinho, e ele é o nosso comentarista. E hoje, rapaz, os comentários, hoje tudo é voltado para a área do professor Dezinho, né? Então ele vai ter, com certeza, muita tranquilidade para responder, fazer esses comentários, mas ele vai trazer também sobre dinheiro. Toda quarta-feira, hoje é 16 de abril, no último dia 10 entrou dinheiro, o professor Dezinho está atento a esse dinheiro que entra para cá, para o município de Turiaçu. Você que está nos acompanhando através também aí do YouTube, né? Você através do YouTube, você através aí também do TikTok, do Instagram. Se inscreva, seguir o canal, ajude nosso canal aí a crescer cada vez mais. Você que está aí acompanhando pelo YouTube, nosso muito obrigado. Você que está pelo site, né, onde quer que você esteja, o nosso site é o www.turiaçufm, Turiaçu87, claro, .com. Aí você vai sintonizar a Turiaçu FM. Professor Dezinho, bom dia. Bom dia, Carlinhos, bom dia, amigos da Rádio Turiaçu FM, do nosso programa Espaço Livre, e contamos aí com a audiência de vocês, né? Porque hoje tem assuntos de grande importância, né? Que fala realmente de uma área muito importante na sociedade, que é a educação, né? E outros assuntos também. Então não saia daí, fique interagindo conosco e até daqui a pouquinho nós estamos aqui fazendo os nossos comentários. Bom dia a todos. Pois é, muito bom dia ao professor Dezinho, também a equipe da Turiaçu FM, tem gente ligada aí na Turiaçu FM acompanhando, né, o programa Espaço Livre, o pastor Thaleson Moraes, ali na Duque de Caxias, aliás, na Gonçalves Dias, acompanhando o programa. E hoje nós vamos trazer um áudio, atenção, são 3 áudios da professora Beatriz, lá de Porto Santo. Professora Beatriz tem um questionamento e, claro, nós vamos abrir espaço aqui. Afinal, o programa Espaço Livre dá essa condição a você que quer manifestar o seu ponto de vista, né? A Turiaçu FM abre esse espaço para você e, claro, você vai falar quando você quiser dentro da programação da Turiaçu FM. No caso, o Espaço Livre é o programa que vai trazer as informações. Professor Dezinho, a professora Beatriz vai falar daqui a pouco, eu tenho alguns áudios dela aqui, ela manda para a gente e você vai comentar a respeito. Mas temos também, professor Dezinho, informações de que algumas escolas ainda não começou, algumas não, uma escola que eu sei ainda não começou o ano letivo. Nós estamos a 16 de abril, o ano letivo não começou. Recebi também informação de que a escola do povoado Canarinho, né, está com dificuldade também lá com relação ao piso, né? E tem a palavra do vereador Dom Guido. Fiz questão de comunicar com o vereador Dom Guido. O vereador Dom Guido respondeu minha solicitação e a gente vai colocar no ar aqui o que disse o vereador Dom Guido. Uma outra informação que chega para mim, e aí eu não consegui gente lá de Fortaleza de Nazaré, que é a escola, né, as janelas lá da escola de Fortaleza, professor Dezinho, e nossa audiência, ainda é aquelas janelas de madeira e já está quebrada. Segundo a informação que me chegou, é que quem está dentro da sala de aula vê quem está passando lá na estrada, lá no sentido Porto Santo, sentido Turiaçu. Então, isso chega também, professor Dezinho, rapaz, é muita coisa aqui. Como diz um amigo nosso, se prepare, porque os assuntos aqui são bons. Escola de Sababa, que eu considero a situação mais grave. Primeiro, por que mais grave? Porque a escola de Sababa foi começado a fazer um serviço, foi parado no meio do caminho, não começou as aulas ainda na comunidade de Sababa, na praia de Sababa. Segundo informações que eu recebi, a escola está com as janelas tudo tirado e está colocado lonas lá nas janelas, não tem como ter aula. Então, professor Dezinho, a situação está séria. Nós estamos com o ano letivo prejudicadíssimo, professor Dezinho. Por outro lado, a gente falou no programa passado aqui, inclusive o professor Dezinho não estava presente no programa passado, mas nós abordamos o assunto aqui referente à sala de aula lá do Porto Santo, né, de que essa sala de aula, professor Dezinho, atende crianças com necessidades especiais.
E a informação que me chegou é que essa sala de aula ainda não foi resolvido o problema de vazamento quando chove, né? Desce uma verdadeira quantidade de água dentro da escola. Eu tenho as imagens daqui, que tem até limpo, já ficou lodo, professor Dezinho, dentro da sala de aula. E segundo o que a pessoa me disse, ontem, a pessoa me disse, olha, Carlinhos, só foi colocado, só deram uma suspendida lá no forro, mas quando cair novamente a água, vai descer novamente para dentro da sala de aula. Então é um negócio que está sério, professor Dezinho. E depois, você vai me dizer se tem dinheiro ou se não tem dinheiro para fazer isso, professor Dezinho. Se entrou dinheiro ou não. Eu queria com o seu comentário, professor Dezinho, a respeito do Canarinho, né, que eu falei com o vereador Dom Guido, né, e o Dom Guido me mandou um áudio, a gente já vai já reproduzir o áudio dele aqui. Mas eu queria que o seu ponto de vista, porque segundo lá Lajota, lá no Canarinho, o piso, em determinados momentos tá tudo fofo, lajota quebrada, a escola não foi ainda feito o processo de pintura, né? Então, tá tudo assim. O seu comentário primeiro sobre Canarinho, depois sobre Fortaleza, e aí nós vamos ouvir o que disse o vereador Dom Guido, e claro, vamos partir para Sababa e Porto Santo. E depois, no finalzinho aí, perto do final do programa, nós vamos trazer o áudio aqui da professora Beatriz, lá de Porto Santo, que é, com certeza, um áudio para você ficar atento. Atenção, você que está acompanhando o programa. Professora Beatriz vai falar aqui no programa já, aguarde aí. Professor Dezinho. Bom dia, Carlos e nossos ouvintes. Então, essa situação da escola, né, do Canarinho, como é que está? Canarinho, que, segundo uma lei, até bairro da nossa cidade já, sim, né? Sim, exatamente. E uma lei recente, aprovada aí em 2020, e praticamente na zona urbana, ou aliás, segundo essa lei, na zona urbana. E o que se está observando, de acordo com as informações, isso caracteriza um descaso muito grande com uma escola que é muito importante. Não sei até se não funciona ainda lá uma sala polo do Centro de Ensino Paulo Ramos. E em pleno mês de abril, nessa situação, em pleno mês de abril, as nossas escolas passando por essa situação. A nossa educação, né? Isso afeta diretamente a nossa educação porque os alunos estão sem aula. Já hoje são 16 de abril, né? Para Carlos, o que precisa ser ponderado aqui é que no atual governo, as aulas encerram em novembro. E o Fundeb, o recurso do Fundeb, que vem inclusive para a manutenção das escolas, ele não para nem um mês. Então, as aulas foram suspensas no dia 30 de novembro. E aí nós temos dezembro entrando o recurso do Fundeb, janeiro entrando o recurso do Fundeb, fevereiro entrando o recurso do Fundeb, março entrando o recurso do Fundeb, e hoje, 16 de abril, já tem quase 12 milhões de Fundeb na conta. Então, nada justifica porque o município de Turiaçu, as reformas das escolas têm que começar só agora, porque o recurso não para do Fundeb. E as aulas foram suspensas em novembro do ano passado. Ou seja, dinheiro para fazer a manutenção da escola e também tempo, tivemos bastante, porque as escolas não estavam em funcionamento. Então, é a hora de fazer a reforma, nesse momento. Por que deixar para fazer só agora, no período que já é letivo? Exatamente. Então, isso é uma omissão muito grande. É uma falta de compromisso muito grande com a educação. É um desrespeito, gente, com os cidadãos de Turiaçu, com as nossas crianças, com os nossos estudantes. Nada justifica dizer por que só agora uma escola como o Canarinho começou uma reforma, né? Porque tempo suficiente o município tem, a gestão tem para fazer a manutenção da escola, porque as escolas deixaram de funcionar desde o dia 30 de novembro, então não tinha mais aluno, era hora de ir para dentro, saber quais são como é que está a estrutura física das escolas e começar a manutenção, porque o recurso tinha lá. Certo. Nunca faltou recurso do Fundeb. A gente precisa destacar isso, que o recurso nunca para. A escola parou, mas o recurso está caindo na conta todos os dias, todos os meses, né? E é um recurso muito alto. Nós sabemos que, né, já foi até dito aqui, 70% da receita do município vem só de educação, Fundeb.
que é o Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica. Tá? E eu acho que vou até adiantar aqui logo, Carlos, sobre o Fundeb. Né? Os recursos. Sobre recursos? Olha, os recursos do Fundeb. Pode, né? À vontade, pode. Olha, vocês prestem bem atenção. Só de Fundeb, janeiro, fevereiro e até agora 16 de março, para o município de Ituriaçu, 35 milhões, olha, 35.898.574. Só de janeiro até agora. Até hoje, dia 16. Muito bem. 35 milhões. Nós não estamos falando de 350 mil, né, de 1 milhão. É 35 milhões para a estrutura física da nossa escola estar parada. Né? Porque Canarinho ainda está parado, Sababa está parado, mas até semana passada tinha vários municípios, vários povoados que as escolas não estavam funcionando por conta de questão de reparo. E até de trabalhador, né? Isso. Por conta do atraso desse celeuma que foi o seletivo da gestão neste ano. Certo. Então, isso é um descaso. Olha, isso é falta de respeito com os filhos dos cidadãos de Ituriaçu. Depois, final do ano, quando chega novembro, porque não tem problema, Carlos, a escola começar em abril, não tem. Agora ela tem que cumprir 200 dias letivos. Esse ano não tem mais possibilidade. Não tem, porque nós sabemos que a metodologia desse governo é encerrar as aulas em novembro. Todos os anos. Ninguém está falando mal, porque só se vai mudar este ano. E deve mudar. Porque se uma escola começa agora em abril, não pode parar em novembro, não. Nem julho. Nem julho. Exatamente. Que aprendizagem vai ter os alunos? Como é que se vai cumprir os 200 dias letivos mínimos que a lei determina? Então, com certeza, ó, temos que ficar atentos. Eu vejo assim que os pais não se mobilizam, ninguém reclama, muita reclamação nos grupos de WhatsApp das escolas. Os gestores nossos nem têm culpa, porque eles não são os gerentes do recurso, né? Isso. Eles não administram o recurso do Fundeb, todo mundo sabe disso. Muito mal, e olhe lá do PDDE, né? Certo. Mas eles não têm culpa. Os pais têm que procurar as instâncias judiciais. Primeiro é a Câmara, onde se faz a primeiro local para se fazer reclamação, gente, é a Câmara Municipal. Porque a Câmara é o poder que representa o cidadão. O direito do cidadão está sendo desrespeitado, o primeiro local que você tem que ir é na Câmara. Seu vereador que você elegeu, cobrar dele, porque ele que é o fiscal do povo. O vereador é o fiscal do povo, certo? Agora, na omissão da Câmara, tem o Ministério Público e tem o juízo de direito da nossa cidade. É preciso tomar providência nesse sentido. E não ficar reclamando em grupo de WhatsApp, que não resolve. Muito lamentável, é uma falta de respeito muito grande com as nossas crianças e com as famílias de Ituriaçu. Professor Dezinho, agora é o seguinte, começando em abril, professor Dezinho, quando você disse assim que não atinge os 200 dias letivos, conforme o mínimo exigido pela lei, e se tiver sendo feita alguma maquiagem lá nos meses anteriores, professor Dezinho, não vai bater a meta? Porque do jeito que está, se fizer uma maquiagem lá, tipo o seguinte, como maquiagem, Carlinhos? Ah não, começou em abril, mas nós estamos valendo aqui já desde fevereiro, X de fevereiro já está valendo. Ou de março, início de março. Né? Alguém está fazendo tudo essa... Não estou dizendo que está acontecendo, sim, mas corre um risco, né, professor Dezinho? E o senhor não está errado não, porque é isso que vem acontecendo. Acontecendo? Os professores são constrangidos, olha aí, constrangido a preencher o diário eletrônico, agora o diário eletrônico. Eletrônico, você disse. Com aulas começando lá em fevereiro. Rapaz. Ano passado foi assim. Para nós ainda não chegou o dia para dizer, olha, vocês vão começar a registrar, provavelmente no início de março. Certo. Porque tem aquele negócio da jornada pedagógica. Esse governo está fazendo isso. Isso é maquiagem, isso é gambiarra. E ainda diz assim, se o professor não preencher lá na data que ele tem que estar com o diário pronto, o salário dele é descontado. Ô, rapaz. Não vai receber salário, dá só ameaçados. Então isso também é uma fraude, isso é uma fraude muito séria. Que os professores são constrangidos a fazer sob a ameaça de ter o seu salário suspenso. Agora, porque lá no sistema eletrônico vai aparecer para começar a registrar aula desde de março para cá. Agora, professor Dezinho, duas questões eu queria levantar novamente em cima do que você comenta, porque assim, como é que pode o professor que sentou num banco
de uma sala de aula para aprender, depois ele se forma, senta novamente em outro banco para se capacitar cada vez mais e acaba adotando esse tipo de comportamento, professor Dezinho. Onde é que está o que ele aprendeu? O que foi que ele aprendeu no banco? Até os ensinamentos, a questão de caráter vindo dos seus pais, da sua família. O professor que age dessa forma, para mim, ele está burlando o que ele aprendeu, ele está ignorando tudo o que ele aprendeu, professor Dezinho. Está sendo conivente, Conivente, né? Conivente exatamente. com a fraude. E não pode. É O porque, negócio como não eu pode. disse, os professores são ameaçados de ter o salário suspenso. E aí, nós não temos outras instâncias para recorrer, é um problema muito sério isso aqui. Não sei este ano como é que vai ser, porque ainda não chegou a determinação do calendário, né? Que dia começou. As aulas começaram agora, final já depois do carnaval, todo mundo sabe disso, né? Professor Dezinho, vai chegar na sua sala de aula o registro eletrônico para você fazer, Sim, professor Dezinho. sim. Você vai fazer, professor? Não, senhor. Você não faz, não. Comigo não faz. Se ameaçar do meu salário, eu sei para onde é que eu vou. Muito bem. Olha, professor Dezinho, com relação lá ao Canarinho, eu conversei ontem à noite com o vereador Dom Guido. Por sinal, quero agradecer aqui o vereador Dom Guido, me atendeu muito bem, respondeu de forma imediata. E nós vamos ouvir aqui o áudio do vereador Dom Guido. Ele foi ontem à noite, inclusive ele no áudio, ele me manda uma boa noite, olha aí. Seu Carlinhos, boa noite. Nossa, a escola ela não foi reformada, inclusive ela está na lista de ser reformada aí, mas provavelmente só na metade do ano, né? Inclusive eu estive lá hoje, eu fiz uma vistoria lá na escola e não está 100%, mas a escola está boa, está tendo aula normal, o piso ele não está 100% assim como eu estou lhe falando, mas ele está bom, o senhor está entendendo? O senhor pode até ir lá no caso, se o senhor preferir, mas não está como o povo está falando, não. Dizendo que está quebrado, que está isso, que está aquilo. Não está 100%, mas está em condições de funcionamento a escola tranquilamente. Na hora, seu Carlinhos. Inclusive, eu fiz até uma indicação na Câmara agora, pedindo a reforma da escola e a climatização, além da reforma, né? Porque Canarinho já merece um colégio climatizado, é bairro. Canarinho hoje está diferente, merece um colégio bom e dê conforto para os seus alunos. Mas eu sei que nós vamos conseguir sim climatizar a escola Raimundo Paulo Rosto todinho, se Deus quiser. Tá aí, professor Dezinho, as palavras do vereador Dom Guido, não está 100%, mas está bom. Eu me lembrei de uma frase de uma jornalista aí de um canal de televisão, não está ruim, mas está bom. Mas já está funcionando as aulas? Está funcionando. A escola que está ainda em estado precário. Mas assim, o detalhe que vale a pena destacar aqui do vereador Dom Guido é que ele coloca o seguinte, não, eu já fiz um pedido, uma indicação, aliás, fiz uma indicação já na Câmara pedindo a reforma para o meio do ano. Para o meio do ano é lá nas férias, né, professor Dezinho? Lá nas férias. Então, até aí tudo bem, tá bacana, tá certo. E não tem ar-condicionado, ele também pediu. Se não tem ar-condicionado, é evidente que vai ter que trocar, se ainda não tem as janelas de vidro, vai ter que trocar as janelas, se tiver de madeira, né, e ficar tudo bacana. Aí sim, a escola muda de patamar, muda de qualidade, vai dar mais conforto, como o próprio vereador disse, aos alunos. Isso é uma informação boa, né, professor Dezinho? Quisera nós, professor Dezinho, lá de Fortaleza, se tivesse essa informação, mas Fortaleza não tem nenhum vereador, ninguém também se falou de lá para cá para nós. O certo é que os pais estão calados, professor Dezinho. Por quê? Tem alguma coisa que está falando, deixando os pais calados, não estão autorizados a falar, se falar pode ser prejudicado em alguma coisa, professor Dezinho. O que você acha de tudo isso? Os pais não falam nada, está todo mundo calado. Estão concordando, né, professor Dezinho? Sim, como eu disse anteriormente, ficam fazendo discussão, comentários em grupo e não tomam a iniciativa. Sequer aqui nós temos uma associação de pais de alunos, sequer nós temos, não temos, né? Então, precisa se organizarem, porque o prejuízo na educação não é para o professor, nem para o gestor da escola, é para o aluno, é para o seu filho. Certo. Então, quem tem que se preocupar com isso é você, que é o pai, que é o responsável. Tem que ir lá na escola cobrar? Tem, mas se a escola não está dando a resposta, você vai para o Ministério Público. Porque é seu filho que vai ser prejudicado. Exatamente. Como é que vai ser a aprendizagem dessa criança? Como é que ele vai ter condições
de ascender aos outros níveis da escolaridade, chegar no ensino médio com uma formação, né, completamente deficitária, né, prejudicada. Como é que esse nosso aluno vai chegar numa universidade com um ensino fundamental comprometido, com o ensino médio comprometido? Então, a iniciativa tem que partir das famílias, tá? Exatamente. Porque é o futuro do seu filho que está em jogo na educação, certo? A culpa não é do professor, não. O professor na sala de aula faz a parte dele. Agora, quem tem que cobrar, aonde cobrar, são os pais, porque o prejuízo é das crianças, né? Então, não adianta ficar aí em grupo de WhatsApp com blá, blá, blá. Eu até ontem fiz um comentário e disse o seguinte, olha, culpa disso é todo o nosso processo eleitoral. O eleitor que vende seu voto, se compromete, depois fica com medo de cobrar nada do gestor, porque, né, recebeu propina para votar, e aí perde a moral para cobrar. Depois, se for lá cobrar, né, o cara vai lá dizer, tu está me cobrando o quê? Eu comprei teu voto, então fica na tua. Isso, então, é uma coisa puxando outra. Exatamente. A gente precisa ter essa consciência de que a gente precisa votar livremente, para você não estar preso na mão de ninguém, para depois não ficar coagido, para você não ter medo depois de falar, de cobrar o seu direito, né? Vereador e prefeito, todos são empregados do povo, tem que dar satisfação para o cidadão e cumprir com a sua função com responsabilidade, como determina a lei, a legislação, porque tudo é determinado pela legislação. Então, o que está faltando são os pais se organizarem e procurar as instâncias superiores. Porque é o seguinte, ainda há pouco eu disse, não tem problema ela começar em abril, só não pode terminar em novembro, que aí o prejuízo é grande. O ano letivo nos Estados Unidos começa no mês de julho, mas vai até no outro julho, praticamente do outro ano. Certo. Tá? O problema nosso aqui é começar em abril e terminar em novembro. E aí não teve tempo para nada. Porque tem feriado, tem um bocado de coisa pelo meio ainda para atrapalhar o processo de ensino-aprendizagem. Exatamente. Então tem que ficar atento nisso, né? Nós tivemos um problema na escola EDA, já está sendo resolvido, foi preciso fazer toda uma pintura na escola, né? 15 dias parado, mas claro que nós podemos recuperar esses 15 dias prolongando o ano letivo. Claro, deve ser assim mesmo. Exatamente. Né? Agora, se chegar em novembro e mandar parar tudo, aí sim, aí é um crime. Aí isso aí é sério. Infelizmente, a gente pensa que vai ser assim porque são 4 anos que essa história se repete do mesmo jeito. Exatamente. Agora, este ano, Carlos, a gestão da educação bateu recorde de atraso nas aulas. Nunca tinha acontecido em Turiaçu isso. Muito bem. Foi um recorde e eu espero que seja corrigido com o prolongamento do ano letivo. Muito bem, 11 horas e 31 minutos. Olha, professor Dezinho, chega a minha informação agora aqui no meu celular, dali do Bacuri. Atenção, município de Bacuri, você que está me ouvindo aí na cidade de Bacuri, aqui no programa Espaço Livre, me chega a informação de que o diretor da rádio Bacuri FM, Zé Lucas, aí do município de Bacuri, está desaparecido, né? Desaparecido desde a madrugada de ontem, terça-feira, após a canoa em que estava naufragar próximo à praia de Massarico. Atenção, você que é de Bacuri, você que está na região, você que está na área, né? Segundo informações, Zé Lucas, que também é dos diretores da Associação Brasileira de Rádios Comunitárias no Maranhão, Abraço, saiu de casa na companhia de um amigo. Esse amigo também ficou à deriva após o naufrágio, mas foi encontrado na manhã desta terça-feira com vida, né? Enquanto Zé Lucas segue desaparecido. Se você tem alguma informação aí do Bacuri, está nos ouvindo a respeito desse naufrágio envolvendo o diretor da rádio de Bacuri, o Zé Lucas, mande informação para o nosso WhatsApp, 97020 3884. 97020 3884. Mande informações para a gente. Segundo o Corpo de Bombeiros da cidade de Pinheiro e de São Luís foram mobilizados, além de barcos particulares de pessoas da região saíram na manhã desta quarta-feira, 16, para auxiliar nas buscas. Até agora não chega a minha informação de que foi encontrado o diretor da rádio de Bacuri, continua desaparecido. Os familiares do Zé Lucas e também autoridades e populares da região
pede ajuda, né, nas buscas para encontrá-lo ainda com vida, pois o perímetro de busca é grande, tá certo? Então você que está na região aí próxima de Bacuri, nessa região aí de Bacuri, se tiver alguma informação a respeito, mande para nós aqui na Turiaçu FM, 97020 3884, informação do Zé Lucas, que foi vítima de naufrágio aí da sua canoa, né, professor Dezinho? Uma situação difícil, né? Pergunta aí, não tem informação se ele sabia nadar, porque já era de madrugada, também não sabe que direção tomou, e como era que estava a maré, se estava enchendo, se estava vazando, tem tudo isso, né, professor Dezinho? É lamentável, né, esse incidente, né, e esperamos que o encontre com vida. Um abraço aí para todos os nossos amigos de Bacuri, Portugal, né, sempre estão na escuta na nossa programação aqui da Rádio Turiaçu FM, e vamos torcer aqui para que tenhamos uma notícia boa, né? Exatamente. Agradável sobre a vida do nosso confrade, né? Exatamente, ele é. Professor Dezinho, fugindo já um pouquinho do assunto aqui do desaparecimento aí do nosso amigo Zé Lucas, Sababa não começou as aulas. Atenção, Sababa. Atenção, praia de Sababa. Rapaz, e os filhos de vocês aí, os sababenses, é assim que se pronuncia, professor Dezinho? Sim. Os sababenses estão sem aula, rapaz. Como é que fica isso? Meus amigos, pais, mães, responsáveis dos alunos aí do povoado, aliás, da praia de Sababa. Segundo informações que eu recebi ontem, começaram a fazer a reforma, ficou pela metade, faltou material e até agora não chegou material para terminar o serviço. Falta de dinheiro, professor Dezinho? 35.898.000. Será que é falta de dinheiro? Não. Isso aqui é só do Fundeb, é só dinheiro da educação, gente. 35.898.574 reais até agora, só em janeiro, de janeiro a 16 de abril, só da educação. O município já recebeu mais de 54 milhões este ano. Rapaz. Né? Mais de 54 milhões já entraram nos cofres da prefeitura e nada justifica uma situação dessa, né? Reforma de escola aí que não custa nem 1 milhão. Exatamente. Nem 1 milhão. Mas aí tem reforma que vai de 1 milhão mesmo. Verdade. Muito bem, você que acompanha o nosso programa através do YouTube. Um abraço para dona Rita Corrêa, lá de Sababa, que é fãzona do MPB Saudade, da programação da rádio, completou 82 anos aí, olha aí, rapaz, uns dias atrás. E professora Isabel, professora Regina. Julinésia não está lá? Julinésia está lá também. Olha aí. Nossos amigos, né? O Gêniso tá? O Gêniso. Está lá na praia? Também. E Maria José e os nossos companheiros lá, professores, né? Muito bem. 11 horas, confira comigo, 11 horas e 36 minutos. Você que está no YouTube acompanhando a gente, nosso muito obrigado. Deixe lá aquele like positivo pra gente, né? Faça também a sua inscrição, se inscreva aí no canal, ajude o canal a crescer cada vez mais. Você também do Instagram, do TikTok, olha por onde nós estamos aí. Você está longe, hein, com as notícias aqui da cidade de Turiaçu. Tá bom? Vamos de notícias, vamos de mais notícias. Antes, eu quero mandar um alô aqui, professor Dezinho, não sei se a sua lista está grande hoje, está pequena para mandar os alôs, mas eu quero mandar um alô aqui para meu irmão Jimmy, ali na Viriato Correia, ele que é cabeleireiro ou é barbeiro? Quem faz barbeiro é quem faz a barba, né, professor Dezinho? Antigamente era, né? Agora é cabeleireiro? Agora é cabeleireiro. Muito bem. O irmão Jimmy ali na Viriato... Eles gostam de chamar só de barbeiro, porque cabeleireiro se confunde com homem, com mulher, né? Tanto faz. Pois é, o certo é que o irmão Jimmy está cortando o cabelo ali, deixa o seu visual numa boa, basta você pedir se você quer o social, se você quer um degradê, como é que você quiser lá ele vai fazer, tá bom? Irmão de mim ali na Viriato Corrêa, próximo ao meu amigo Feijão. Isso mesmo, próximo ali o Feijão, está a barbearia do meu amigo de mim na Viriato Corrêa. Olha, mais notícias, a escola de Castro, a escola lá de Porto Santo, rapaz, professor Dezinho, a escola para cuidar das crianças com dificuldades especiais, né? Necessidades especiais. Aí a informação é que a escola continua, a sala de aula continua sem estar resolvido. Não é falta de dinheiro não, o professor Dezinho já disse. 35 milhões não se acha em qualquer canto de calçada, né? Ele está bem guardado, porque não se fica em qualquer lugar. Tá certo? Então, está feito o registro. Mas, o seletivo, professor Dezinho.
O seletivo foi Tá feito. dando o que falar, né? Está dando o que falar. O seletivo foi feito. Lá no seletivo, viu, professora Beatriz? Depois a gente vai ouvir o áudio da professora Beatriz. Lá no seletivo, não diz que o seletivado, aquele que passou no seletivo, o candidato aprovado, ia para lugar X. Mas tinha que obedecer uma ordem, né, professor Dezinho? Eu imagino que tinha que obedecer uma ordem. Por exemplo, se no Mucuratiba, vamos exemplificar aqui com Mucuratiba, tinha 6 vagas para lá, um exemplo. Então, os primeiros 6, claro que é para Mucuratiba, né, professor Dezinho? Sim. Porque é 6 vagas para lá, então os primeiros 6 é para lá, certo? Do Exatamente. 7º em diante é que podia transferir. Tá certo minha observação? Critério muito, muito válido esse aqui, né? Pois Lógico, o né? lógico é esse, Lógico. né? Pois é. Lá no Porto Santo foi diferente, segundo a professora Beatriz, né? Que o seletivo foi feito, e nós vamos ouvir o áudio da professora Beatriz, né? Aliás, não é só um, me parece que são 3 áudios da professora Beatriz. Não sei se ela está nos ouvindo, não me disse nada, mas ela pediu o horário que ia começar o programa, né? Então, nós vamos reproduzir aqui o áudio da professora Beatriz e vamos ouvir o que ela disse atentamente. Atenção, você que está acompanhando aí o programa, fique atento, porque nós vamos reproduzir o áudio da professora Beatriz para você tirar suas conclusões, tá bom? São 3 áudios que a professora Beatriz mandou para nós aqui. Então, vamos ver o áudio vamos ouvir o áudio da professora Beatriz lá de Porto Santo. Confira comigo aí os áudios que a professora manda, porque ela acha que está sendo prejudicada, da forma como está sendo tratada, né, colocada ela lá para Colônia Amélia. Olha lá, vamos ouvir o que a professora Beatriz falou. Bom dia, senhor Carlinhos. Realmente está acontecendo várias situações, várias problemáticas ligadas a esse processo seletivo simplificado para a contratação de professores do município de Turiaçu, levando em conta que a ordem de classificação na hora de lotar o professor em determinadas localidades foi totalmente ilegal e desrespeitoso. Pessoas com posições, classificação bem inferior foram chamadas para ocupar as vagas dentro da localidade onde moram, enquanto pessoas da mesma localidade com pontuação bem superior foram mandadas para localidades a 70 a 80 quilômetros de distância. Aqui em Porto Santo, por exemplo, um professor que teve uma classificação superior à minha, somente por critério de idade, porque eu tirei 100 pontos ele também, mas como eu era mais nova que ele ocupou a posição superior à minha. Ele foi chamado, lotado aqui dentro da comunidade de Porto Santo. E aí, quando houve outras necessidades para o cargo a qual nós fomos seletivados, chamaram pessoas com posições bem inferior à minha, lá na posição 74, posição 65, e eu na 11ª posição, não ocupei nenhum cargo aqui dentro da localidade, porque, segundo o que foi alegado, é que houve uma necessidade para a Colônia Amélia. Mas como justificar essa necessidade para a Colônia Amélia, se uma professora do povoado de Colônia Amélia, que passou no seletivo, foi lotada na escola da Fortaleza, que fica um pouco aqui mais próxima da localidade de Porto Santo? Como justificar se aqui no Porto Santo não tinha necessidade para o cargo a qual eu fui seletivada, se depois que encaixaram o pessoal do seletivo, que não ocuparam nem a metade das vagas disponíveis aqui em Porto Santo, contrataram mais de 20 professores para ocupar os cargos também a qual eu concorri. Segundo o edital do seletivo, as vagas eram para onde houvesse a necessidade. No entanto, deveria respeitar a ordem de classificação. Foi o que não aconteceu. Como eu citei no áudio anterior, a ordem de classificação foi totalmente desrespeitada. Por esse motivo, nós não iremos desistir, né? Nós não iremos nos silenciar, nós estamos na luta, porque direito, ele não se discute. Direito, vai ser garantido. E quando não é garantido, cabe a nós lutarmos por ele.
E eu queria ressaltar também que nós procuramos a CEMED para dialogarmos, conversar, saber o que tinha acontecido, entender o que já estava entendido, mas na verdade a gente queria ouvir o que eles tinham para nos falar. Tivemos uma conversa muito produtiva, uma conversa muito boa com o advogado da CEMED. Ele se mostrou prestativo e ficou de agendar uma conversa entre eu e a professora Marinalva, que fomos nós duas que procuramos a CEMED. Ele ficou de agendar uma conversa entre nós e a secretária para que a gente pudesse chegar a um entendimento sobre os fatos. Só que depois ele se silenciou totalmente, não nos deu nenhuma resposta. Então, entendemos que não houve aí essa chance de diálogo. O seletivo ele foi feito para selecionar os melhores profissionais para atuarem na educação de Turiaçu. E eu consegui preencher todos os requisitos básicos exigidos pelo edital. Graduação, pós-graduação, curso de aperfeiçoamento na área da educação, vários anos de experiência. Estava disponível também para mais horário, tenho a necessidade de mais um trabalho e posso contribuir com a educação de Turiaçu, sou formada, sou pedagoga. Então, eu me inscrevi para o seletivo nesse intuito de ter mais um trabalho também e também contribuir para a educação de Turiaçu. Hoje, os alunos da turma qual me mandaram lá em Colônia Média estão sendo prejudicados. Eu sinto muito por isso, de verdade, porque quem mandou um professor a 70 quilômetros, 80 quilômetros de distância do seu local onde reside para trabalhar em outro povoado, é porque não tem preocupação nenhuma com a educação. Embora que o professor se esforce, embora que o professor tenha a força de vontade de fazer seu melhor trabalho, de não prejudicar as crianças, mas não tem como, porque tem vários fatores, tempo, questão de estrada precária que tem no município. Então, quando o professor consegue ir, mas ele chega atrasado. Então, essa forma de querer prejudicar o servidor público, mandando ele para trabalhar distante do local onde reside, isso aí foi um tiro no alvo, foi diretamente para os alunos. Os alunos dessas localidades estão sendo prejudicados, são as pessoas mais prejudicadas, são eles, porque não está tendo um compromisso com a educação, e esse compromisso não está partindo do professor, o professor quer trabalhar. Agora, vamos deixar o professor na localidade onde ele mora, tem vaga, foi contratado para mais de 20 professores, fora do seletivo para atuarem aqui dentro do Porto Santo, para a área a qual eu concorri, a qual eu fui seletivada, entendeu? Até pessoas que fizeram o seletivo não conseguiram passar por conta dos requisitos que estavam sendo exigidos pelo seletivo. Aí não conseguiram passar no seletivo, mas foram contratados, enquanto eu que passei, fui mandada para distante por conta de perseguição política. Ficou evidente, não há nenhuma dúvida de que foi perseguição política, sim. E por esse motivo, nós não estamos lutando por questões de política, nós estamos lutando por questões de direito, tanto o direito nosso quanto do aluno. O aluno não precisa ser prejudicado, ele não pode ser prejudicado por conta de brigas políticas. E nem nós também, porque nós, professores que fomos seletivados, nós passamos por mérito nosso, nós estudamos, nós buscamos conhecimentos para que hoje nós pudéssemos concorrer com várias pessoas e conseguir a vaga desejada por nós. Então, não é justo, não é correto que a gente seja prejudicado dessa forma, mandando assim para esse local tão distante, onde eles sabem que a gente não vai conseguir desenvolver o nosso trabalho com qualidade, entendeu? Por conta de perseguição política. Se nós estudamos para isso, se nós temos como... Tá aí, professor Dezinho, ponto de vista da professora Beatriz, ela está, com certeza, de acordo com o que ela informou nos áudios, dentro do seu direito, né? Dentro do seu direito, haja vista que houve contratações para dentro da localidade onde ela mora, e ela sendo uma aprovada no seletivo, é evidente que ela não tem, né, todos os direitos de ela ficar lá no Porto Santo. Por que ir para a Colônia Média? Como ela mesmo citou, que há aí uma diferença muito grande em termos de tempo, a estrada péssima, que também ela faz uma denúncia ao mesmo tempo da estrada, né, que péssima a estrada, né? E então, assim, existe todo um fator negativo da tirada da professora lá de Porto Santo para ir para a Colônia Amélia. E de Colônia Amélia para Fortaleza, professor Dezinho, que ela citou, onde é que está a lógica? Agora, segundo o que eu apurei, professor Dezinho, eu apurei essas informações ainda ontem. Segundo o que eu apurei ontem, a professora de Colônia Amélia veio para Fortaleza porque ela acompanhou o grupo Jamilson. Sim. E a professora Beatriz, o mesmo procedimento, foi para a Colônia Amélia porque acompanhou o grupo Jamilson. Rapaz, o que é que tem a ver uma coisa com outra, professor Dezinho? É como a professora disse, se é um direito, então ela estudou, ela se preparou, ela se capacitou, ela passou no seletivo, assim como tantos outros passaram. Se a questão política está influenciando esse lado, professor Dezinho, tem muita coisa ainda para acontecer nesse município. Seu comentário. É muito lamentável porque a politicagem, né? Não é uma questão política, a politicagem, ela se sobrepõe aos interesses da sociedade.
Sim. E isso é triste, isso é lamentável demais. Porque o que está em jogo é a aprendizagem das crianças, é o futuro das nossas crianças, dos nossos estudantes. Não é da professora. Eu conheço a professora Beatriz e é preciso ressaltar que ela já é efetiva, ela trabalha num turno. Certo. Com certeza ela só tem um turno para trabalhar. Isso. Então, que talvez se ela não tivesse nenhuma outra ocupação, ela poderia até se mudar para a Colônia Amélia, sem Sim, problema nenhum. Mas no caso dela e de muitos seletivados, é acúmulo de função, né? Fizeram o seletivo para o segundo turno. Então fica muito complicado essa moça desempenhar um bom trabalho, ela tendo que, num turno, trabalhar em Porto Santo e no outro turno ir para a Colônia Amélia, numa distância, todo mundo sabe, de 70 quilômetros, como ela apontou. Então, o que acontece? É porque a questão política, isso está muito claro, caracterizado, inclusive, uma perseguição política, né? A gente sabe que ela apontou isso. E o critério de distribuição dessas vagas, com certeza, o político passou por cima disso, né? Porque senão ela deveria ser lotada, era em Porto Santo, haja vista que foram contratadas pessoas para trabalhar lá, né? E o que aconteceu com a professora. Então, mais uma vez, isso aí é a falta de compromisso com a qualidade da educação no município. Nós temos no Plano Municipal de Educação, que eu não sei se a secretária já leu essa lei, ela é muito importante, é muito interessante, muito boa, que é o nosso PME, Lei 698. Inclusive, lá tem um dispositivo que diz o seguinte, que o professor ele deve ser lotado o mais próximo de sua residência, para não ter problema nessa logística de deslocamento do professor, certo, sempre pensando no aluno. Correto. Então, esse é um critério que está numa lei, deveria ser obedecido, Então, você acha levado que em a consideração. secretária não leu esse Eu penso passou. que eles ainda não leram o nosso PME, porque ele é muito rico de informação, de orientações, né? Que é o Plano Municipal de Educação. Então, ele tem essas informações, ele fala dessa necessidade do professor estar mais próximo da escola para otimizar o seu tempo de deslocamento, para não prejudicar os alunos com deslocamentos tão distantes, né? Então, mais uma vez, a gente vê a situação que essas orientações que a lei estabelece, né, que os documentos curriculares apontam, eles vêm sendo ignorados, simplesmente por questões partidárias ou políticas, né, pessoais. Então, é muito lamentável isso, porque quem vai ser prejudicado nessa história é todo o aluno. Sem falar, Carlos, que é um prejuízo para o professor, que foi oferecido nesse seletivo um salário mínimo para um professor. Certo. O gasto que ele vai ter com deslocamento, né? Então, é uma questão até de desumanidade, você colocar um professor para trabalhar e dar para ele só um salário mínimo, se a lei nacional determina um piso salarial muito maior do que isso. Que aqui, em média, na nossa jornada se fosse só de 20 horas, daria mais de R$12.000 o salário de um professor. Então, é muito lamentável, né? Fazer um seletivo e botar lá um salário mínimo para professor. E ainda o cara tem que se sujeitar a esse deslocamento, esses gastos todos. Sem falar que tem muito professor que gasta do seu bolso para montar material para dar aula. Rapaz, Xerox para cá, não sei o que. Entendeu? Eu mesmo faço isso. Tiro o Xerox mais do meu dinheiro do que da escola. Por que a escola não Porque tem? a escola tem, mas não atende a demanda. Quando tem, que tem muitos que não tem, a impressora não tem. Então, é muito lamentável isso, ou seja, mais uma vez, ninguém está pensando na qualidade da educação e nem na criança. Né? Certo. É muito lamentável tudo isso que está acontecendo na nossa educação em Turiaçu. Muito bem, 11 horas e 53 minutos. Aí, professora Beatriz, o ponto de vista do professor Dezine. O professor Dezine, claro, conhece do assunto. Né? Então, assim, a gente vive nesse caso, professor Dezine, a educação no município de Turiaçu está com um problema sério, um problema sério de direção, é isso? De condução do processo, educacional no município de Turiaçu. Nós temos aí uma dificuldade
de unir as coisas, de resolver os problemas que são construídos ao longo do ano, e quando chega o período de estudar, os alunos já estão se enfrentando essa dificuldade. Por exemplo, Sababa, não começou ainda. Rapaz, não existe. Porto Santo, se não me falha a memória, começou já essa semana. Sim. Já começou essa semana, mês de abril. Começou o quê? Dia 15? Né? Tinha Porto dia Santo, 14. Antônio Dino, vários povoados que vieram começar essa semana. Então eu queria... É uma questão de humanidade. Olha, a educação ela tem que ser uma educação humanizada. E quando a gente submete o nosso aluno a esses prejuízos, isso é falta de humanidade. É desumano uma gestão educacional que não pensa com carinho na educação, né? Que não valoriza o humano, acima de tudo o humano, o potencial humano, né? O direito de aprendizagem dos nossos alunos, e fica colocando a questão financeira, né? Não é financeira, questão política. É questão política, desvio de recurso, e aí deixa a educação desse... É uma tristeza, né? Mas é uma coisa que vem se repetindo aqui em Turiaçu, é no Maranhão, que é outra coisa, né? Muito triste, que estamos lá no último lugar no ranking, né? E quando chega, e o pior é que quando chega final do ano, a gente não pode estar nem reprovando os alunos, que eles não são culpados mesmo, porque tem que melhorar o IDEB da escola e do município. Senão o recurso também cai. Senão o recurso cai, porque inventaram mais essa agora, do recurso cair por causa de IDEB. Aí não se reprova mais ninguém, certo, né? E os alunos, mesmo sem condições de passar, mas se passam, porque o prejuízo também eles não foram culpados, né? Como é que eu vou reprovar um aluno se ele foi prejudicado no seu ano letivo? Não foi ofertado a ele o direito de estudar 200 dias letivos, né? Negaram para ele, agora eu vou puni-lo? Não, ele também não tem culpa. Infelizmente, é assim mesmo. Muito bem. Eu vou fazer um convite aqui, vou fazer um desafio, não é nem um convite, não. Vou fazer um desafio aqui. Tem 2 sindicatos agora, né, professor Dezinho, que estão aí trabalhando agora, são defensores do professor. 2 sindicatos ou é só um, professor Dezinho? Explica aí. São 2 sindicatos da categoria. Agora, 2 da categoria. O sindicato agora de professor e o dos trabalhadores da educação. Certo. Então, de certa forma, são 2 representantes. 2 representantes. Eu digo assim, que um é bom, 2 é melhor. Claro, é para ser melhor, claro, né? Então, é claro que essas demandas da educação, a questão dos direitos, é bom que tem mais um sindicato para lutar por isso. Muito bem. Eu quero fazer um convite aqui, um desafio e convite ao mesmo tempo ao presidente do Sintet e também do sindicato lá, que faz parte o professor Rafael, professor Dezinho. Como é o nome desse sindicato lá, professor Dezinho? Simprotu, se não me engano. Simprotu. Está convidado aqui na Turiaçu FM, e eu desafio esses 2, mais a secretária de Educação aqui, sentada nessa cadeira aqui, para dar explicação juntamente para mim, professor Dezinho, principalmente aos pais dos alunos, sobre o que está acontecendo na educação no município de Turiaçu. Eu desafio, inclusive, você me apontar, ligue para nós aqui no programa, agora não porque está terminando, mas no próximo programa, ligue para nós aqui e aponte uma outra emissora que fala, que dá espaço para você falar aqui em Turiaçu. Aponte uma outra, se você apontar e trouxer o nome dela aqui, eu fecho a Rádio Turiaçu FM. Me aponte a outra que dá espaço para o professor falar, seja ele do lado da situação, seja do lado da oposição, seja de qualquer lado, que para nós aqui não importa lado. Sim. Nós vamos trazer a notícia, doa a quem doer, né? Acho ruim, acho quem achar, mas se está achando ruim, então faça para não reclamar, então faça as coisas tudo certinho, que claro, nós vamos ter assunto aqui só de elogio. Por falar de elogio, professor Dezinho, nós não podemos esquecer, professor Dezinho, que foi inaugurada a ponte lá que liga Jamari, professor Dezinho. Você está sabendo? Sim, né? Não sabia, Pois é, foi inaugurado, que bom. Que bom. Vamos aqui abrir o espaço para parabenizar a equipe que fez a ponte, a gestão que deu esse presente, como já era merecido há tanto tempo, lá para o povoado de Jamari, região, né, que precisa, claro, de uma ponte de concreto, né? A marca dessa gestão são as pontes de concreto, né? Graças a Deus, ainda bem. Pelo menos isso, né? Pelo menos isso. As pontes de concreto. Parabéns aí pelo trabalho feito, pela inauguração e, claro, por todos aqueles que são beneficiados. Até por mim, no dia que eu passar por lá, passo em cima da ponte. O povo merece, né? O povo da região de Campo, um grande contingente de povo ali naquela região. Então, parabéns a todos que fizeram aí, aqueles que foram contemplados e, claro, a gestão que fez esse grande trabalho aí para a região de Campos, na área de Jamari. Agradecer também a professora Beatriz, mais uma vez, agradecer ao vereador Dom Guido pela sua posição aqui de se manifestar a respeito das nossas indagações sobre a educação do povoado de Canarinho. E fica aqui meu convite, né?
ao presidente do Simprotur, do Sintete e também da secretária de Educação. Duvido eles precisarem aqui na cadeira para conversar comigo, com o professor Dezinho, a respeito, né, dessa situação que vive a educação no município de Turiaçu. Alguma coisa a mais, professor Dezinho? Então, só um abraço aí para o nosso amigo Barala, da Capoeira Grande, o Jorge do Aurora, né? Nossos amigos que sempre estão na escuta da nossa programação aqui também. Dona Maria Fagundes, lá do Canário, né? Também, Dona Nhadu, nossos ouvintes aí, o pessoal de Sababa, um abraço aí, pessoal de Sababa, Beatriz, mais uma vez. É isso aí, vamos lá. Até o próximo programa. Pois é, 11 horas e 59 minutos, programa chegando ao final, vem aí o programa da Igreja Tenda da Promessa com o pastor Moisés. Eu quero mais uma vez agradecer a sua audiência, muito obrigado. E você aí pelo canal do YouTube, Instagram, também pelo TikTok, né? Olha lá, cresçam nossos canais aí para nós, tá bom? Um abraço e até o próximo.